Você provavelmente já ouviu falar do termo ninfeta. O que significa esse termo? Ele designa adolescentes, meninas, que despertam o desejo sexual, é claro, nos homens. São meninas que, do ponto de vista masculino, são mais desenvolvidas, têm o corpo mais desenvolvido, despertam um charme. Antes de 1955, esse termo já era conhecido, mas ele se popularizou depois da publicação do livro que eu vou apresentar para você hoje. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e te apresento Lolita, do escritor russo Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov nasceu na Rússia. Antes mesmo de aprender o russo, ele já falava, ele aprendeu inglês. Foi educado, como todas as pessoas de classe alta russa, antes da Revolução, por um preceptor. Então ele aprendeu inglês, francês e russo. Seus pais, o seu pai principalmente, ele era um político e foi obrigado a fugir da Rússia por conta da Revolução. Inicialmente, ele até fez parte do primeiro governo revolucionário, mas depois ele fugiu por perseguições políticas. Eles foram para os Estados Unidos, para a França e foram para a Alemanha. Lá na Alemanha, os pais de Vladimir morrem, são assassinados. Ele conhece a sua esposa Vera, que também é russa, de descendência judaica. Eles se casam, têm um filho, Dmitri. Vão ter que fugir da Alemanha também, por conta da Segunda Guerra, da perseguição nazista aos judeus. E ele vai viver com a Vera a vida toda, ela é a sua musa. E ele vai para os Estados Unidos e vai conciliar a vida de professor acadêmico com a vida de escritor. No entanto, Nabokov, ele era um homem de muitos interesses. Por exemplo, ele deixou livros publicados sobre xadrez, sobre estudos mesmo de xadrez. Ele era muito interessado por borboletas, inclusive ele teve descobertas sobre as borboletas. No museu do Nabokov tem os escritos dele sobre borboletas, sobre xadrez. Ele era um leitor ávido. Até 1941, ele só publicava seus livros em russo. Porém, nesse ano, ele publica o seu primeiro livro escrito em inglês, chamado A Verdadeira Vida de Sebastian Kneipp. Ele publicou outros livros, ele tem muitos livros publicados. Infelizmente, nem todos foram traduzidos para o nosso idioma, mas já existem muitos livros dele traduzidos para o português. Dentre esses livros, temos Lições sobre Literatura Russa, vários volumes, O Olho, Ada ou Ardor, Crônica de uma Família, O Dom, Fala Memória, Lolita e muitos outros. Lolita foi publicado em 1955, da onde ele tirou a inspiração para escrever esse livro, observando a relação entre os adolescentes, os estudantes e os seus professores, lá da Universidade de Cornell, onde ele lecionava, e também baseado em notícias veiculadas nos jornais daquela época. Então ele vai criar o seu personagem principal, que é Humbert Humbert, um maníaco e sua obsessão por sua enteada Lolita, Dolores. Antes que eu comece a falar
sobre esse livro, eu já tenho que deixar para vocês alguns recadinhos. Lolita aborda um tema muito horrível, que é a pedofilia. Sim, ele aborda, mas é uma obra-prima desse escritor. Quando esse livro foi publicado, Nabokov foi considerado um gênio, um depravado, um devasso. Inclusive, foi proibido de ser publicado em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. A editora que aceitou publicar esse livro é a mesma editora que publicou Meridiano de Sangue, Trópico de Câncer, né? Mas ela também publicava literatura pornográfica. Mas esse não é um livro pornográfico, não, ele não é. Apesar dele tratar de pedofilia, em momento nenhum ele é pornográfico. Ele é muito bem escrito. E outra coisa, nós precisamos saber separar. A pedofilia existe, a pedofilia é um crime, mas isso é uma obra de ficção. Assim como a gente assiste filmes e séries que tratam sobre assassinos, sobre estupradores, existem muitos filmes sobre isso, mas a gente sabe que é ficção, não é um documentário. Lolita foi adaptado para o cinema 2 vezes. A primeira vez em 1962, dirigido pelo incrível Stanley Kubrick, e depois em 1997, dirigido por Adrian Lyne. Portanto, é bom saber, este livro, ele não é fácil de ser lido do ponto de vista moralista, mas ele é maravilhoso de ser lido do ponto de vista da literatura, porque ele é muito bem escrito. Nabokov, ele simplesmente é um escultor de palavras, um pintor de palavras. Qualquer página que você pega desse livro, você encontra parágrafos maravilhosos, do jeito que ele descreve as coisas. Outro conselho que eu dou para você é o seguinte: o livro, ele começa com um prefácio. Leia esse prefácio. Se você é um leitor que pula o prefácio, leia esse prefácio. Mas saiba que esse prefácio, ele é fictício. Quando a gente lê o prefácio, a gente fica sabendo que o Sr. H.H., a partir de agora, eu vou me referir ao narrador como Sr. H.H., foi preso, mas ele já está morto, que a Lolita está morta, que a mãe da Lolita está morta. Ele fala do fim de todas as pessoas envolvidas nesse romance, inclusive até dos coveiros que sepultaram essas pessoas. Então, isso, ler o prefácio, dá pra gente uma sensação de veracidade daquela obra, mas é um prefácio fictício, um editor fictício que vai explicar como que aquele documento, aquele diário foi encontrado na cela, que havia uma recomendação de como publicar aquele livro, e a gente já fica aliviado porque o Sr. H.H. já morreu e está preso. Quem é o Sr. H.H.? Ele é um maníaco confesso. Ele vai falar para nós da sua obsessão por meninas de 12 a 14 anos. Ele descreve o tipo que não é toda menina de 12 a 14 anos, que ele tem essa obsessão, essa paixão. Ele vai se justificar por que ele tem essa paixão. Então ele vai dizer que quando ele era mais jovem, ele se apaixonou por uma menininha chamada Annabel Lee, e os pais não permitiram o relacionamento deles e ela acabou morrendo. Olha só como Nabokov já trabalha com a literatura. Porque quem conhece a história de Edgar Allan Poe, ele tem um poema que ele fala também de Annabel Lee, uma menina que ele era apaixonado. E Edgar Allan Poe, esse escritor
inglês, né, esse poeta inglês, ele também se envolveu com uma menina mais jovem. H.H. ele vai fazer de tudo para justificar para o leitor a sua maneira de ser, a sua paixão. Mas é bom a gente saber, ele é um maníaco confesso. Ele é uma pessoa que já passou por vários manicômios. Ele vai contar isso, tá? Então é bom o leitor não perder isso do seu ponto de vista, porque isso diz tudo sobre o narrador. Ele desenvolveu essa paixão. Aonde ele ficava observando as ninfetas. E ele vai falar diretamente para o leitor. Ele escreve esse diário como a sua defesa para o juiz e para o júri. E ele fala diretamente no próprio texto: senhores membros do júri, apresento para vocês a primeira prova. Então ele conta a sua história de amor com Annabel Lee. Além dele ser um maníaco, confesso, ele é um escritor, ele é uma pessoa de posses, ele é um sueco que depois de uma dessas suas crises, dele ter sido internado num manicômio, ele vai para os Estados Unidos a fim de escrever um livro. Então ele vai para uma cidade pequena, tá tratado que ele vai se hospedar num lugar, ele aguarda a pessoa que vai vir buscá-lo, essa pessoa se atrasa, fala para ele que houve um incidente, o lugar onde ele ia se hospedar pegou fogo, mas que eles já conseguiram a casa de uma outra pessoa para ele ficar. Quando ele chega nessa casa e ele conhece a dona da casa, ele já desiste. É uma senhora divorciada, toda elegante, que não faz o tipo dele. Ele já sentiu uma ojeriza por ela e decidiu internamente que ele só passaria a noite ali e ia embora no outro dia. Porém, quando ele vai conhecer a casa, ele se depara com Dolores, a filha da dona da casa, uma ninfeta, a sua Lolita. E tem uma das passagens mais bonitas da literatura quando ele descreve Lolita. Uma menina no jardim tomando sol, e ele cai de amores por essa menina. Amores entre aspas. Ele decide ficar naquela casa, vai estabelecer uma amizade com essa dona da casa, ele vai se casar com essa mulher, tudo isso com o objetivo de se aproximar da Lolita. E eles se aproximam. Ele começa a fazer o quê? Ele vai dando calmantes para a esposa, para ela dormir, para ver se ele consegue entrar no quarto da Lolita. Ele tenta uma vez, não deu certo. Ele tenta uma segunda vez, não deu certo. A Lolita vai ser enviada para um acampamento de férias. Então só ficarão juntos a esposa, né, o senhor H.H., e ele naquela casa. Eles vão fazer alguns passeios, porque eles têm uma amizade com alguns vizinhos. Até que um dia essa esposa descobre as anotações do senhor H.H. Ele sempre ficava recolhido, afinal de contas, o motivo dele ter se mudado para aquela cidade é que ele ia escrever um livro. Então, ele sempre ficava recolhido nos seus aposentos escrevendo, mas ele não mostrava para ninguém o que ele escrevia. Só nós, leitores, é que sabemos o que ele escreve. E tudo que ele escreve é o que a gente está sabendo no romance. A sua fixação por Lolita, o nojo que ele sente da esposa. E ela lê aquilo e fica chocada, decide se separar dele. Ele
ela descobre, mostra para ele, ele tenta engambelá-la, dizendo que aquilo é um romance, que não é nada sobre ela, que ele está escrevendo um livro, mas ela não cai nessa história. Ela decide escrever uma carta, atravessar a rua, pôr essas cartas na caixa do correio. Quando ela atravessa a rua para pôr as cartas na caixa do correio, ela é atropelada e morre. Enquanto isso, Lolita está no acampamento de férias. A gente fica sabendo que ela sai correndo, é atropelada e morre. Mas lembrem-se, quem nos está contando essa história é o Sr. H.H. Ele cuida do velório da mulher, faz tudo, faz o papel do viúvo triste e só depois vai atrás da Lolita no acampamento. Quando ele busca a Lolita, ele fala que a mãe dela está muito doente, que ele vai levá-la embora e tal, e eles começam uma viagem pelos Estados Unidos. No começo ele vai enrolando a Lolita, né? Não, nós estamos chegando, sua mãe está muito doente e tal. E eles vão parando de hotel em hotel e vão viver um romance. Ele conta todas as suas aventuras com a Lolita nesses 2 anos. Até que, no meio dessa viagem, ele encontra um outro homem com uma menina. E esse homem começa a conversar com o Sr. H.H. como se os dois tivessem as mesmas paixões. Só que o Sr. H.H. sempre se hospeda colocando ele como pai e filha. Então as pessoas nunca vão pensar que ele está tendo um romance com a Lolita. Ele é pai e filha. E para esse outro turista, ele nega, não, ela é minha filha, eu cuido dela, ela é minha filha, tá. Lolita vai adoecer, vai para o hospital. Ela começa a exigir de querer saber sobre a mãe dela. Ele conta que a mãe está morta. Ela chora. Depois ela adoece, vai para o hospital. E nessa internação, a Lolita foge do Sr. H.H. Ela desaparece. E a história vai acontecendo. Eu não vou contar o que vai acontecer, porque você tem que saber. Eu vou deixar para você descobrir lendo o livro. Como que o Sr. H.H. vai ser preso, por que ele vai ser preso, por que a Lolita vai morrer e tudo mais. Tudo isso é um mistério. Quando a gente fica lendo, a gente fica pensando, como que ele foi preso? Se a Lolita fugiu, ela vai entregá-lo e tal. Eles viajam por 2 anos, ela desaparece, não tem mais contato com ele, mas a questão é que mais pra frente a Lolita vai escrever para ele. Ela tá precisando de dinheiro, ela tá grávida e ele vai se encontrar com ela. E ela já não é mais a ninfeta. Só que quando ele se reencontra com a Lolita, ela grávida, ele já nem acha ela mais tão bonita. Ele descobre que sim, a Lolita era o grande amor da vida dele. Mas ela não quer nada com ele. Ela não quer nada com ele. Ele vai até descobrir que ela tinha um outro amor, né? E ele vai sentir um certo ódio por esse amor que a Lolita nutriu. Agora vamos falar sobre a obra em si. Já que eu não vou te contar o final. Você já sabe, Lolita morreu. A mãe da Lolita morreu, o Sr. H.H. morreu. Então, isso você sabe, mas como isso aconteceu, você vai ter que ler o livro para descobrir. Mas algumas coisas para a gente refletir. Em primeiro lugar, o narrador dessa história, ele é um narrador nada confiável. Tudo que ele conta sobre a Lolita é da cabeça dele. E ele mesmo disse que ele é um maníaco, confesso. Então a gente não pode acreditar que a Lolita se conformou com aquela história. Imagina, ela era uma menina de 13, 14 anos e nunca tá sabendo.
vai reagir tão bem à morte da mãe? Tudo bem, ela e a mãe tinham muitos problemas de relacionamento, mas que filha fica assim tranquila porque a mãe morreu? E ele ignora isso não aparece no livro. Então já é um ponto de vista. Esse narrador não é um narrador confiável. Ele fala as coisas como ele pensa. Porém, ele é um narrador que, como todo maníaco, ele sabe usar a palavra e convencer as pessoas. Então a gente tem sempre que desconfiar das coisas que ele fala. Ele é um maníaco. Ele é um maníaco. Nabokov, ele é, como eu disse, um autor que ele é um escultor das palavras. Então, a sua escrita, ela é muito sutil, ela não é pornográfica e vai decepcionar até os editores do livro. E eu vou dizer para você, há livros muito mais pornográficos. Eu falei no início de alguns, mas tem muitos outros muito mais pornográficos, como 50 Tons de Cinza e outros por aí. Para quem que ele escreve? Para quem que o HH está escrevendo? Ele está escrevendo para o júri, ele está escrevendo para você que lê, ele quer te convencer que ele não fez nada daquilo por mal, que ele fez tudo por amor. O narrador, ele é o narrador mais irritante e mais encantador que você vai ter contato. Ele tem uma erudição, ele tem uma habilidade narrativa, ele tem uma linguagem poética. Ele trata um assunto pesado, um assunto nojento, com uma forma fabulosa. Não é uma coisa que você tem asco de ler. A intenção do autor era traçar o perfil de um maníaco e ele consegue. Ele faz a gente odiar e amar esse narrador. Ele brinca com as palavras. Então Nabokov, ele brinca com as palavras, ele brinca com a história, ele usa toda a erudição possível para estar dentro desse romance. Então, como eu disse, ele põe a história do Edgar Allan Poe, ele põe a história do Dante e da Beatriz. Dante, ele se apaixona pela Beatriz quando a Beatriz tinha 9 anos. Ele se parece... Quando eu li essa história, um vilão que você pode comparar com o Sr. HH é o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. Ele é bem parecido, tá? Só que eu acho ele mais rebuscado que o Hannibal Lecter. Enfim, eu quero dizer o seguinte: esse não é um livro para todo mundo, mas eu duvido que, se você começar a ler o livro, se você vai parar, porque a gente quer ver o final dessa história, como que tudo isso vai terminar. Eu encerro essa resenha dizendo: pedofilia é crime, as crianças são vítimas, não existe essa da menina tá provocando o adulto, do menino tá provocando o adulto. É papel do adulto proteger as crianças. Não, a roupa não é crime. A forma de uma criança se vestir, a forma de um adolescente se vestir, a forma de uma mulher se vestir não é uma arma. Os homens, os adultos, eles precisam saber controlar seus instintos. Quem não controla seus instintos são animais. Portanto, lembrem-se, a vítima nesse romance é a Dolores. Ela é vítima de um maníaco. E pedofilia é crime. Violência sexual é crime. Mas esse é um romance de ficção. Está dentre os 100 livros que a gente deve ler antes de morrer. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!